Meus amigos, boa noite. É com muita satisfação que eu estou aqui compartilhando com vocês, participando da página aí dirigida pela Marli. E é um momento muito especial. Deixa eu colocar aqui, servir ponto de luz, não é isso? Eu recebo toda semana dela a programação dessa página, que é muito, muito interessante, voltada para a divulgação doutrinária, e é realmente o ponto de luz. Então eu agradeço muito o convite, com extrema satisfação que nós poderemos estar juntos, né? Graças a Deus, estarmos aqui nesse momento em sintonia com Cristo, em sintonia com os nossos amigos espirituais da vida maior, abençoando e iluminando as nossas vidas, porque sem isso vamos continuar reencarnando diversas vezes sem termos atingido um nível de maturidade ou um ponto de equilíbrio. Então, que Jesus ilumine e ampare a Marli, os seus familiares e especialmente também a página que ela promove, que ela divulga com tanto afinco e com tanta dedicação e carinho. Extremo louvor, minha admiração, meu respeito por você, Marli, por estar assim sempre dedicada, atuante, sensibilizada com as causas importantes que movem o nosso apreço pela doutrina espírita. E o tema de hoje será sobre a prática do bem, do amor, a da caridade. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos então pedir a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos fortaleça, para que esse tempo que a gente vai estar junto seja para fazer cair a nossa ficha, vamos dizer assim, né? A sua, a minha, de todos nós, e dessa forma que esse momento de reflexão seja muito proveitoso para os nossos espíritos mortais. Então a prece é esse momento de ligação com o alto. Sugiro também que quem quiser deixar um copo com água para ser fluidificada, só colocar aí do lado do seu computador ou numa mesa, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que essa água vai ser fluidificada até o final desse estudo, dessa apresentação. Senhor Jesus, nós te agradecemos esse momento honroso de estudo das tuas palavras, dos teus ensinamentos, de tuas leis. Honroso pela convivência e inspiração dos nossos amigos da vida maior. Honroso porque temos a oportunidade de recebê-los em nossos lares, que eles possam iluminar, amparar e proteger cada um de nós, nos inspirando para sermos instrumentos da tua bondade, do teu amor e da tua paz. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e bondade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis entregues às dificuldades e às tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, então o nosso tema, que a Marli colocou aqui, é tive fome e me destes de comer, que é o motivo que nós vamos conversar. Nós vamos bater aquele papo, né, à luz da doutrina espírita. E dessa forma, poderemos então compreender melhor, com um amparo aí do nosso querido Emmanuel, que nos deixou uma página belíssima sobre a questão da caridade, também do nosso codificador, que é o ponto de partida, né? Mas é o ponto de partida para o aprofundamento daquilo que Jesus nos deixou, narrado em São Mateus, no capítulo 25, versículos de 35 a 45, 10 versículos. Então nós vamos ter a leitura dessa passagem, dessa narrativa, Kardec como codificador, quem foi Allan Kardec, qual foi a sua característica central, e, por fim, o nosso querido Emmanuel, que vai falar, né, vai nos deixar essa reflexão em torno da caridade. Então vem o seguinte: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram.
Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo e preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então, meus queridos, existe um aspecto que a gente tem que destacar aqui, que é a questão do texto original. Ele é muito contundente, ele é muito incisivo, e nós temos que ter ouvidos de ouvir, né, de fazer essa interpretação, tendo como lógica para isso a relação entre texto e contexto, né? Esse texto que já temos aí uma questão lógica, né, que Jesus não deixou nada escrito, que ele foi escrito muito tempo depois. Então tem ali o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho apócrifo, né, de Judas, inclusive, o apocalíptico de São João. Então existe a necessidade da compreensão das características psicológicas dessas narrativas feitas por esses evangelistas. Porque Jesus, como diz, não deixou nada escrito. Foram narrativas, foram um processo de audição, eminentemente auditivo, visual, e aí aquilo virou uma tradição, de um falava para o outro, e até que alguém pontuou e escreveu. Então, certas palavras que estão ali chocantes, porque você vai para o fogo no inferno, apartai-vos de mim, voltamos nessa situação de texto e contexto. Conversando aqui sobre a luz da doutrina espírita, que é o nosso propósito, não existe um inferno dessa forma que está ali, né, alegórica. Existe sim, usando desse simbolismo, a questão do nosso atraso, da nossa inferioridade, ou da nossa insistência, a nossa recalcitrância em nos mantermos apegados ao individualismo. Então, a sociedade do individualismo é aquela da exclusão, aquela da rejeição, é uma sociedade não inclusiva. E, infelizmente, isso tanto existia naquele tempo, naquela época, como existe na atualidade. E nós passamos pelo codificador, porque Jesus prometia um consolador que nos faria recordar todos esses ensinos, e esse consolador está representado na pleiade de espíritos iluminados, espíritos mais adiantados, que trabalham em favor dessas falanges, que trabalham em sintonia com esses princípios evolutivos, esses princípios de iluminação, né? Então, todos os espíritos, não é um espírito, o Consolador. O Consolador, ele representa esse grupo no qual espíritos mais adiantados, mais esclarecidos, fazem parte e trabalham com um objetivo comum, que é de esclarecer a humanidade, ajudando-a a fazê-la progredir. E esse progresso começa por onde? Começa pela nossa inteligência. Inteligência no sentido aqui de fazer uso dos processos cognitivos, mentais, que são nobres, que só o ser humano tem, essa capacidade de uso da linguagem, né? da aplicação da linguagem, do processo de comunicação, do processo de entendimento. Então, nós temos aqui um fato, que é a condenação
da atitude daqueles que foram indiferentes aos menores, aos pequeninos, uma vez que ele se coloca, o autor da narrativa, como estando em contato com os seus profitentes, os adeptos, os que abraçaram, né, a sua doutrina, vamos dizer assim, ou que se identificam como pertencentes a um grupo, então o senhor da vinha, o senhor daquele grupo. Ele não menciona vinha, eu estou falando aqui, mas não é vinho. Aquele senhor, ele tinha uma relação hierárquica de superioridade com aqueles que estavam numa posição abaixo. Então, uma estrutura hierárquica de verticalidade. Quem está no alto conversando com quem está embaixo. Então, ele enaltece aqueles que, estando aqui embaixo, o serviram quando ele tinha fome, quando ele tinha sede, quando ele estava preso, quando ele estava nu, quando ele estava doente. Mas as pessoas não o reconheceram em momento algum. E ele vai dizer, não, eu estava presente, representado, personificado no estrangeiro, naqueles que não existiam, enfim. É essa inabilidade de sair do concreto para a generalidade, para entender que todos nós somos irmãos e que a aplicabilidade dessa lei não é de uma fé que se estrutura dessa relação de inferior com o superior, da verticalidade, e sim uma construção de horizontalidade. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos irmãos, todos nós somos seres humanos. Não sou irmão de A, B ou C, mas somos seres humanos e, como tal, necessitamos do atendimento das necessidades básicas, que é a alimentação, que a moradia, segurança, educação. Então, isso já está normatizado na ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, da narrativa onde ele enaltece que você cresce, você se desenvolve, você se expande na sua humanidade quando enxerga o outro, esse outro que é o estrangeiro, que é rejeitado, esse outro que é um servo, né, numa condição hierárquica menos feliz. E no próprio Evangelho, nós temos lá na passagem, na parábola do bom samaritano, era aquele que foi servir, foi acolher uma pessoa que estava ferida, abandonada na estrada. Então, o samaritano, dentro das tribos de Israel, dentro daquelas regiões de Israel, ele era considerado de má vida. Isso aí não vale nada. E passou pelo ferido o levita, o doutor da lei, o sacerdote, todos eles passaram vazado. Só quem foi atender o samaritano, socorrer, o agredido, a vítima, foi o samaritano, que levou para a hospedaria, que deixou pago tudo, toda a despesa, não só de hospedagem, como também de cuidados, porque até então não tinha UPA, não tinha emergência, não tinha ambulância, nada. Era o dono da estalagem, da hospedaria, que iria cuidar, dentro das suas possibilidades e recursos, daquele enfermo. Então, o samaritano deixou tudo pago. O samaritano não quis saber quem era, de onde ele vinha. O samaritano não se preocupou no reconhecimento, no endeusamento posterior a essa ação, porque para ele o mais importante era servir, era o próximo. Então, o clímax dessa visão de sociedade, de mundo, visão de mundo, estava ali representada nessa passagem do bom samaritano, entre tantas outras. Mas, para mim, que eu divido com vocês, estava principalmente, especialmente, na parábola do bom samaritano. E nessa que nós temos, né, que nós acabamos de ler, que é a narrativa de São Mateus, Jesus enaltece mais uma vez que ter fome e deu de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, tive enfermo, tive doente. Então, todos nós passamos por todas essas condições ao longo da vida. E a vida é um dar e receber, né? A vida é uma via de mão dupla.
Eu colho aquilo que eu semeio. Então é preciso que a gente dê esse passo de sair dentro da nossa casca, sair dentro de nós mesmos, para iniciarmos essa jornada de transformação, de burilamento e de humanização, que é o mais importante. Meus queridos, eu não gostaria, nesse momento, de enaltecer o papel que Kardec teve na condição. Deixa eu fechar a porta aqui, só um minutinho. Estava tendo ali uma interferência indesejada. Nós temos ali então ele que foi o codificador da doutrina espírita. A gente está, né, tendo acesso a informações de diversos autores, oradores que se dedicam a estudar o honroso trabalho do codificador. Mas é preciso que pensar um pouco mais na visão humanitária ou humanitarista que o codificador tinha a respeito da sociedade. Então, nós temos aqui uma página na internet chamada Canteiro de Ideias, onde o autor ele destaca essa questão, que ele foi humanista e humanitarista. Então, deixa eu passar aqui o nome do autor. Vamos ver aqui. Canteiro de Ideias. É que eu não estou achando o nome do autor do blog. Mas ele é um blog muito interessante. Vamos ver aqui. Bom, pois eu tento achar e vou falar para vocês então o que eu me inspirei aqui, que eu li. O autor ele começa dizendo que a gente teve uma fase conhecida como humanismo, que ela começa no século XVII. Por que a importância do humanismo? É porque o sujeito, o ser humano, começa a se libertar das teias da religião. Porque Deus é no centro do universo, então a religião é deísta, Deus no centro do universo. E com o humanismo, o homem passa a ser o centro do universo. O homem passa a ser o objeto desse interesse desse sujeito dentro da sociedade e que modifica o mundo. Porque o homem modifica o mundo. O homem faz guerra, o homem se instrui, o homem tem uma relação com a natureza, com a vida, com ele mesmo, onde ele intervém em todos esses fenômenos. Só o homem pensa, só o homem... podemos dizer que tem um raciocínio fragmentado nos animais. Os animais também têm inteligência. Mas só o homem é capaz de intervir no ambiente, provocar mudanças no ambiente. Somente o homem. Bom, então desse processo que saiu da visão de mundo teocentrista, que era característica da humanidade, período da Idade Média. E a gente vai caminhando então em direção ao iluminismo, porque durante a Idade Média nós tivemos todos aqueles excessos e barbáries de guerras motivadas pelos interesses religiosos. Todas as barbáries cometidas em nome da religião. Com o iluminismo isso muda, né? Então, ao longo dos séculos, esse movimento, ele foi se estendendo amplamente, se revestindo de nuances específicas, de maneira que o iluminismo ele influenciou as artes, ele influenciou as ciências, ele influenciou a economia. Então, existem vários autores que seria interessante até observar se esses autores que impulsionaram esse movimento, são várias correntes humanistas. Se eles, isso eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eles também, como espírito, participando dos processos de comunicação. O Rousseau, com certeza, sim. Né? Rousseau foi o orientador do nosso codificador, do Rivail. Rousseau foi o pedagogo
Kardec Rivail teve contato direto com Rousseau. Então Rousseau influenciou muito o codificador. E tem no Livro dos Médiuns, dissertações espíritas atribuídas a Rousseau. Então, nesse momento em que o homem então passa a ser o centro do universo e que ele vai criando ali invenções, ele vai fazendo descobertas, ele dá um impulso para a economia através da exploração de novas ferramentas que vão impulsionar, vão dar início aí à chamada Revolução Industrial e à expansão do comércio, principalmente por via marítima. Mas Kardec, ele teve então contato com o Rousseau, isso posterior. Rousseau veio depois do Iluminismo, mas certamente essas fases, cessou a Idade Média e começou o Iluminismo, elas não são assim, termina aqui uma e começa a outra, não. Elas têm um ponto de interseção. Então o Iluminismo influenciou muito a vida econômica, social, política, filosófica, artística desse continente europeu, com certeza, porque a Europa era assim o centro do universo. Bom, então o nosso querido codificador, ao ter contato com os espíritos, depois da sua formação acadêmica, da sua formação educacional com Rousseau, ele já veio burilado com essa visão de humanidade, e nós temos ali então a descoberta desses fenômenos paranormais, onde a mesa não pensava, a prancha não raciocinava, essas mensagens inteligentes, elas estavam no outro nível, que era o nível de uma causa, que era uma causa não visível, que eram os espíritos que se comunicavam através, então, posteriormente, das manifestações ostensivas, como a incorporação, a psicografia, etc. Bom, então esse autor do blog que eu estou mencionando, embora Kardec tivesse se debruçado com essas revelações do mundo invisível, as revelações que atestam a imortalidade da alma, a continuidade e sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, embora isso aconteça, ele vai colocar como tema central no seu trabalho, não eram os espíritos. O tema central era o homem, porque o homem é senhor de si mesmo, pelo seu livre-arbítrio, que ele recebe do Criador. Ele é o gestor da sua felicidade, de sua miséria, da sua derrota, como a gente viu no texto de Mateus: apartai-vos de mim, porque era egoísta. Então ele tinha que recomeçar, ele tinha que se desenvolver. Então o homem, ele é o autor da sua desgraça, da sua miséria, vamos dizer assim, que ela vai ser transitória, cessar da causa, que é a ignorância, cessa o efeito. E nós estamos então encarnados na construção da nossa própria história e no desenvolvimento de nossas potencialidades. Só que a nossa história não é a minha isoladamente. A minha vai interferir na sua, a sua interfere na minha, e assim nós vamos construindo uma visão de homem na sociedade. Então o importante não é ser espírita, saber de cabo a rabo todos os temas essenciais da doutrina espírita. Isso não é o mais importante. O mais importante é a aplicabilidade desses conhecimentos. É saber aplicar esses conhecimentos dentro de um mundo, de uma existência plural. De uma existência onde nós temos que conviver com a diversidade. Então, o ser humano é, portanto, a temática central da filosofia kardeciana, que o entende como um ser, um construtor, ou um porvir, um vir a ser, delineando-se em um existencialismo e um humanismo espírita. Então nós não somos algo ou alguém, nós estamos algo ou alguém. Porque à medida que o tempo passa, à medida que a gente vai fazendo conquistas, isso vai modificando a nossa forma de pensar e sentir, e especialmente a nossa forma de agir sobre o mundo. Então, eu achei interessantíssimo esse artigo,
sobre o que nós comentamos, sobre o homem no mundo, o homem na existência, não só como um espírita de conhecimento teórico, não só o espírita que vai de prática espírita, que vai lá, aplica o passe, frequenta a reunião mediúnica. Transcende, meus queridos, transcende. Ser espírita não é de dentro, da porta do centro para dentro. Não é aqui só na página, né, tão bem desenvolvida pela Marli, que apresenta temas tão importantes. Ser espírita é ter contato com o outro. É o outro que sofre, é o outro que é obsidiado, é o outro que está na miséria, é o outro que está na abundância. É nessa convivência, nessa interação com o próximo e na nossa capacidade de ajudar e mediar conflitos e situações. Então posso exercer a caridade de N possibilidades, desde que o que eu tenha um olhar para o outro, que eu enxergue o outro, que eu compreenda o outro. Não adianta, como eu disse, ser aquele que frequenta a casa espírita todos os dias e continua sendo um egoísta. Continua não enxergando o próximo, o invisível. Eu participo de um grupo chamado Grupo Samaritano, onde nós literalmente aplicamos todos os domingos, na nossa visita às pessoas em situação de rua, os conceitos que estão ali enunciados por São Mateus. Chova ou faça sol, faça frio, feriado, Natal, Ano Novo, ininterruptamente nós estamos servindo o nosso lanche, 60 lanches, para as pessoas em situação de rua, todo domingo. E o que é importante, o que eu gostaria de dizer para vocês? Eu estou reproduzindo uma prática que eu vi. Eu estou reproduzindo uma experiência que eu observava de outras pessoas e internalizei. Me identifiquei, internalizei. E aí eu mudei e participo do trabalho. O que é importante dizer que na história da doutrina espírita no Brasil, é muito importante dizer isso. O espírita se destaca por quê? Pela caridade. O espírita temos uma senhora que fundou o Fogo Selvagem, o Hospital do Pênfigo, que é dos rejeitados. Os nossos irmãos com hanseníase, do Evangelho até a atualidade, meados aí dos anos 40, eram excluídos, banidos da sociedade. Então, tem um quadro que se chama Anal dos Insensatos, porque o que se fazia com o louco? Você colocava dentro de embarcações que ficavam à deriva em alto mar e eles morriam. Tanto os loucos quanto também os leprosos. Como foi morrendo muitos leprosos, essas embarcações foram ocupadas pelas pessoas que têm os chamados transtornos mentais. Então, o que nós vamos identificando? Que a humanidade, apesar de todo o progresso no campo da ciência, ainda não mudou muito nessa aplicação de preceitos e de conhecimentos. Na sua vivência, mas existem os iluminados. E os iluminados espíritas abraçaram a causa da assistência fraterna, assistência social. Então, leprosários foram fundados, muitos pelos espíritas. A homeopatia se desenvolveu no Brasil muito devido aos espíritas. Muitas e muitas outras frentes de trabalho se destacaram nesse campo por causa dessa consciência que o espírita tem de que precisamos fazer o bem. Então fica aí esse convite para todos os nossos irmãos assistirem esses vídeos, áudios das pessoas que conviveram com o nosso Chico Xavier, que conviveram, pessoas que relatam a sua biografia, essa marca muito importante do nosso querido Chico Xavier, que era não somente o médium da psicografia, mas era um médium que acolhia as mães, os pais, das mensagens, das cartas consoladoras, que foi uma fase extremamente rica do nosso querido Chico. Então as pessoas estavam emocionalmente fragilizadas, emocionalmente doentes. O Chico estava ali incansável, acolhendo, não só na psicografia o espírito que se comunicava, como também esses pais. O trabalho incansável que ele tinha
de assistência fraterna, assistência social, né? Então, é uma marca, é uma característica da doutrina espírita. O espírita está atuante nesse campo. Eu, quando comecei a frequentar a Associação Espírita Estudando a Verdade, há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, eu tenho 63, devia existir as visitas à colônia de Curupaiti, no Rio, abrigava as pessoas com hanseníase, e lá eu via preces maravilhosas dos nossos irmãos com a chamada lepra. Funcionava a casa espírita dentro da instituição. Então, meus queridos, esses olhos já viram muitas pessoas fazendo bem. Os meus ouvidos já ouviram muito, aprenderam muito com essas pessoas que são iluminadas, que eu vi várias vezes, da assistência fraterna. Então, o que eu estou reproduzindo hoje, alguém está me observando, alguém está me vindo, alguém se aproxima, porque nós fazemos parte de um único objetivo desiderato, que é a prática do bem. Não podemos, em hipótese alguma, esquecer o invisível. Como é que a sociedade trata o invisível? Olha, quantas vezes a gente passa no domingo de manhã, hoje é dia 27 de agosto, são 20 e 21, amanhã a gente vai estar servindo lanche no domingo. Quantos malabares que são sul-americanos, que falam espanhol, a gente para e oferece o lanche. Eu fico com pena deles, porque eles não falam a nossa língua. Então é um grupo, esse trabalho que eu estou me referindo é um trabalho de grupo, não é o meu trabalho, é um trabalho coletivo. Então, meus queridos, voltando lá para Allan Kardec, voltando lá para o nosso querido codificador, é importantíssimo conhecer a doutrina espírita. Conhecer a doutrina espírita, a revista espírita, em especial, porque nós temos lá, acho que 12 volumes da revista espírita, onde a gente conhece o papel, a atuação social incansável do codificador em favor de viúvas que os maridos ficaram presos numa mina e morreram. Incansável, diversas condições de miserabilidade, de necessidade mesmo de amparo, de socorro material exercido pelo codificador. Então, eu fico pensando, vou abrir meu coração com vocês aqui, que nesse momento de animosidade, a gente está vivendo uma situação de polarização do ódio. Eu acho isso inaceitável, né? A proliferação de ideias fascistas tentando tirar de nós uma conquista muito importante, que é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que faz parte do processo democrático, né? Tentando calar a imprensa, tentando calar a justiça. Eu fico estarrecido com espíritas que se identificam com esse tipo de liderança de extrema-direita, racista, homofóbica, preconceituosa, de maneira que me faz pensar lá no tempo do Sinédrio, quando Jesus, olha, a multidão condenou Jesus. Então essa multidão é manipulada por forças perversas. A perversidade nada mais é do que a nossa ignorância. A multidão continua sendo manipulada por líderes perversos. Mas o que me surpreende é o espírita se identificar com o genocida. Eu não consigo entender, porque vai de encontro, ou seja, bate de frente com essa política da invisibilidade, da arma. Em vez do livro que ilumina, o da arma. E aí nós temos então toda uma arquitetura nos grandes centros urbanos voltadas para que o indigente, o marginalizado, não ocupe aqueles espaços, porque enfeia a cidade. Então a gente tem aqui no escritório central, né, fechada das entradas por causa do incômodo da presença das pessoas em situação de rua. Vivemos numa cidade muito bem assistida. A política de governo de Volta Redonda é admirável.
é uma política pública voltada para essa população. Temos aí também o consultório na rua, que só merece o nosso louvor, o nosso agradecimento. Conheço as pessoas que estão ali atuando no poder público, que são admiráveis, são humanistas antes de tudo, e elas estão ali fazendo todo o seu trabalho com toda a honestidade, com toda a dedicação possível. Então nós temos não só políticas públicas admiráveis na nossa cidade, né? O poder público executando essas políticas para as pessoas em situação de rua, como também nós temos muitos grupos, religiosos ou não, que têm esse olhar de acolhimento em favor do desfavorecido. Então, meus queridos, não adianta ser espírita se você não for humanista, em hipótese alguma. Não adianta você ser espírita e sintonizar seu pensamento com o genocida na liderança do nosso país. Então a gente tem que pensar além. Eu sou espírita, de que maneira que o meu trabalho pode ajudar a mudar esse mundo de uma forma onde as liberdades individuais, a educação, as necessidades básicas, a assistência social possam estar, a promoção social, possam promover qualidade de vida e justiça social. Passou muito tempo, né, de Jesus até a atualidade, mas esse quadro ainda não mudou. Então, fica aí o meu conselho, a minha súplica para todos vocês, para a gente não fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos para os marginalizados, seja qualquer ser vivo, um animal, uma planta, um ser humano, e com essas criaturas que, tal qual na época do Cristo, tem um quadro belíssimo de Pilatos apontando para Jesus, assim, dizendo que não vê nada nele, esse homo, que chama o quadro, essa pintura. Ele lavou as mãos, porque ele não via crime em Jesus, mas ele fez o que a população queria. Então, meus irmãos, a gente não pode lavar as mãos. A gente vai brigar com as pessoas? Não vamos brigar. Nós temos que orar pelos dirigentes, pelos governantes, mas fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Fazer as nossas escolhas adequadas. Começa com o voto. Começa com o meu trabalho dentro de casa, com a minha família, na sociedade, na via pública. É isso que move a nossa visão humanista, né? Por fim, nós temos aqui então o entendimento do nosso querido codificador, né? Como eu mencionei aqui, está na Revista Espírita, todo o seu trabalho, essa característica de visão de pessoas, né? Que a educação, palavras do nosso querido codificador, a educação é que muda as pessoas, que transforma o mundo, como diz também, bem depois, o grande filósofo Paulo Freire. Emmanuel, que vem dessa jornada aí de senador até o espírito iluminado, que é senador romano, nos fala sobre a prática do bem como um sinônimo de caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência que nos compele ajudá-lo. Para o desesperado é o auxílio de coração. Para o ignorante é o ânimo despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso do aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade e amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela a benefício do mundo inteiro. Então sejamos sempre, né, essa visão de integração, de acolhimento,
essa visão de horizontalidade, face a face, olho no olho, que Jesus então nos ilumine, nos torne pessoas melhores, ampare todos os que governam o nosso país, a humanidade toda, todos os governantes e dirigentes, porque fazemos parte de um mesmo barco e a gente espera que de fato a gente atravesse esses portais do obscurantismo, do fascismo em direção a uma nova morada, a um novo mundo. Que Jesus nos abençoe. Nossa prece final, nossa fluidificação da água, que eu falei logo no início. Vamos orar então? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às dificuldades e às tentações. Livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado a todos. Um beijo no coração de cada um que está aí participando na página da Marli. Servir um ponto de luz. Até a próxima. Tudo de bom para todos.